E aí, você já ouviu falar do prion ou da doença da vaca louca? Uma proteína que transforma o seu cérebro em uma esponja? Não? Se liga neste vídeo aí! Fala jovens, beleza? Will Bre aqui na área. Você já ouviu falar dos prions? Uma proteína menor do que um vírus, menor do que uma bactéria, e que tem o potencial de ser fatal e que pode transformar o seu cérebro em uma esponja? Sim, são os prions. Ah, sou um prion, quero seu cérebro. Ah. Antes mesmo de iniciar o vídeo, gostaria de agradecer ao meu amigo Balbergo. Sim, no vídeo dele que ele fala sobre vírus, ele me deu uma ideia para falar sobre prions. Balbergo, valeu, estamos juntos. Vou deixar linkado aqui o canal dele e o vídeo onde ele fala sobre vírus, beleza? O prion é uma proteína que nós todos temos e que tem o potencial de causar doenças. Sim, porém, para ele causar doenças, ele precisa ser modificado. Ou seja, o prion é uma proteína infecciosa, que é comumente visto em mamíferos. Ou seja, o problema pode mais ocorrer com frequência em mamíferos, já que existe um grande relato sobre estes casos em específico em mamíferos. Os prions são diferentes de outros tipos de agentes infecciosos, como vírus, bactérias, protozoários. Ou seja, eles não possuem material genético, DNA ou RNA. São simplesmente proteínas infecciosas. Os prions também são denominados de prion protein, que são proteínas encontradas no nosso cérebro. Os prions infecciosos, eles possuem uma estrutura modificada, sim. Ou seja, um aspecto comum das proteínas priônicas é se organizar em folhas beta, que levam à formação de uma placa amiloide. Essa estrutura aparece em várias doenças. E uma dessas doenças são os prions, que são proteínas encontradas no nosso tecido nervoso, que quando alterada a sua formação estrutural, podem causar doenças, como a doença da vaca louca, ou transformar o seu cérebro em uma esponja. Aí você morre. E que pode induzir outras proteínas saudáveis a mudarem a sua conformação espacial, tornando-as patogênicas, maléficas para nós. Mas como isso ocorre? Bom, não se sabe muito bem a sua origem, não se sabe muito bem os seus processos de replicação. Uau, que louco! Então vai existir um apocalipse zumbi? Não! Veja só, na década de 1960, cientistas propuseram a hipótese de que as encefalopatias espongiformes transmissíveis são causadas por um agente infeccioso constituído de material proteico, ou seja, prions. Em 1982, Stanley Prusiner, da Universidade da Califórnia, e sua equipe havia purificado o hipotético agente infeccioso, e que o tal agente consistia principalmente de uma proteína específica, ao qual ele denominou de Proteinaceous infection. Deve ser assim que fala, hein? Os prions, meu amigo, eles são extremamente resistentes à temperatura, à mudança de pH, a nucleases, enzimas que podem destruir essas proteínas. Eles são super resistentes. Eles existem há muito tempo e seu período de incubação varia de 3 até 35 anos para manifestar a doença. E quando se manifesta, ela é fatal, não tem cura e leva praticamente à morte. Meu amigo, o prion, de alguma maneira, é o próprio capiroto na forma de proteína. A doença da vaca louca, ela está por aí. Mas qual é a sua origem? Onde ela surgiu? E o porquê dela ser tão maléfica para nós? Ah, mas e as doenças? Cadê? Bom, vamos falar um pouco da origem da doença do prion e suas variações. Se liga aí. Os prions causam o que chamamos de arquitetura espongiforme, que nada mais é do que uma doença neurodegenerativa, que são agregados extracelulares que causam danos ao nosso cérebro. A doença de Kuru é uma doença que ocorreu entre os meados de 1950 e 1960, no membros da tribo Fore, nas montanhas orientais de Papua Nova Guiné, a leste do Oceano Pacífico. Suponha-se que essa tribo tinha como característica o ritual de canibalismo. A doença foi associada ao canibalismo por conta dos membros da tribo comer o cérebro de humanos mortos infectados. Isso se espalhou entre os membros da tribo, afetando mais mulheres e crianças do que adultos. A prática da tribo Fore para remover os cérebros de seus parentes mortos aparentemente simbolizava uma expressão de respeito aos falecidos. Essa tarefa foi atribuída às mulheres, que se reuniam com seus filhos para realizá-lo, por isso o alto índice de infecção
através de mulheres e filhos da doença de Kuru. A doença Creutzfeldt-Jakob é o tipo mais comum da doença, com uma incidência de cerca de 1 por milhão, ou seja, a cada 1 milhão de pessoas a doença se manifesta. Existem diferentes formas da doença se manifestar: esporadicamente, uma herança herdada, por infecções transmitidas durante tratamentos ou diagnósticos, por carnes infectadas e entre outras coisas. A doença foi descoberta na década de 1920, independente por 2 alemães médicos, o Creutzfeldt e Jakob. Em contraste com Kuru, que geralmente afeta adultos e jovens, essa doença é tipicamente uma doença de idosos. A maioria dos casos ocorre entre a idade de 50 a 70 anos. Existe também a forma variante da doença. Sim, existe. Foi registrada em 1995 em jovens e adultos na Grã-Bretanha, entre os meados dos anos de 1980 e 1996, durante o surto da doença vaca louca. Em comparação com a doença clássica, afeta principalmente uma faixa etária de jovens e adultos. A doença da vaca louca é a maior epidemia de doenças por prions conhecido. Foi descrito pela primeira vez em vacas britânicas em 1987, 2 anos após os primeiros casos clínicos que foram registrados em 1985. A doença surgiu em vacas leiteiras alimentadas com ração compostas de restos de vísceras, de carnes e ossos, bem como a medula óssea de ovelhas infectadas. A doença se espalhou extensivamente no gado britânico, afetando cerca de 15% dos bovinos de corte e vacas leiteiras. Um total de 2 milhões de bovinos provavelmente foram infectados, incluindo numerosos casos que foram não diagnosticados ou foram para o abate antes mesmo de mostrar sintomas clínicos. No pico do surto em 1992 e 1993, cerca de 30 mil vacas foram abatidas em fazendas na Grã-Bretanha, para fazer um rápido fim da doença, que causou enormes perdas econômicas aos britânicos de carne bovina e laticínios. Você tá achando o que, meu irmão? Que os prions são poucas coisas? Se liga nesse estudo aí. Recentemente um estudo que foi publicado na Nature, em que os prions conferiram resistência de determinadas bactérias, e os prions podem permitir que as bactérias se adaptem a certos tipos de estresse ambiental, e que as bactérias modificadas pelos prions eram mais capazes de se adaptar à exposição ao etanol do que as bactérias com os prions normais. Outro estudo também publicado na Nature, parece que de alguma forma aleatória surgiu uma doença em um animal selvagem em estado in natura, sim, o cervídeo, nas regiões montanhosas da Europa. O prion ele está solto por aí, e a qualquer hora ele pode aparecer no seu sistema nervoso. Valeu? Chegamos ao final da nossa conversa, falamos um pouco sobre prion, espero que você esteja com seu cérebro saudável, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? Toda semana vou tentar trazer aqui para vocês um vídeo sobre o mundo da biologia, o mundo da ciência e suas curiosidades, sempre de uma forma simples, didática, para que vocês possam, de fato, compreender como que o nosso mundo, o nosso universo, ele é tão misterioso e ao mesmo tempo tão vasto e tão infinito. Meu nome é Will Bre, valeu e até a próxima!